Olá, primeiro ADM, primeiro Contábeis na Farese. Estamos novamente aqui para dar sequência aos nossos estudos de Teoria Geral da Administração. E hoje nós vamos iniciar um novo assunto, que é a Teoria da Burocracia. Bora lá? Nas nossas aulas anteriores, nós abordamos a Teoria das Relações Humanas e falamos também a respeito das decorrências dessa Teoria das Relações Humanas. Na aula de hoje, nós vamos iniciar uma nova teoria, que é a teoria da burocracia. Vocês podem acompanhar essa aula através do livro do Chiavenato, Teoria Geral da Administração, é um capítulo exclusivo a respeito dessa teoria. E eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês irem acompanhando junto comigo a aula de hoje. Vamos lá? Teoria da burocracia. Quais são os pontos que nós iremos ver nessa aula de hoje? Inicialmente, nós vamos fazer uma breve introdução, discutir um pouquinho o que a gente entende por burocracia. Vamos falar a respeito das ideias de Max Weber, as características das organizações burocráticas. Falaremos também a respeito dos tipos de sociedade e autoridade, as vantagens da burocracia e as suas disfunções, e, por fim, uma apreciação crítica da teoria da burocracia. A partir da década de 40, tanto as críticas relacionadas à teoria clássica, devido ao seu mecanicismo, como as críticas relacionadas à teoria das relações humanas, pelo seu romantismo ingênuo, proporcionou o surgimento de uma nova teoria, que foi a teoria da burocracia. Essa teoria, ela teve inspiração nas obras do sociólogo Max Weber, né? E quando a gente para pensar, o que é burocracia? O que vem à mente quando a gente pensa em burocracia? Geralmente, a gente visualiza a burocracia de forma negativa, né? Justamente por quê? Por causa das disfunções ou do mau funcionamento da burocracia, né? Que impede muitas vezes soluções rápidas, eficientes. A gente associa muito aquele papelório, aquela monte de documentação que emperra, que você não consegue ter um retorno rápido. E essa conotação negativa, então, ela vem da onde? Vem das chamadas disfunções da burocracia, que são a ineficiência, a corrupção, a lentidão, o excesso de funcionários mal qualificados e muitas vezes desmotivados também. O sentido ideal da burocracia, que foi proposto pelo Max Weber, é completamente ao contrário desse pensamento que nós temos a respeito da burocracia. A ideia dele é uma organização eficiente, por excelência, com respostas às necessidades que são demandadas. E se baseia em quê? Em regras legalmente definidas e operadas por pessoas preparadas para desempenhar as tarefas que são descritas ali. Então, essa seria a burocracia ideal proposta por Max Weber. Para ele, as organizações formais, elas se baseiam em leis. Nós, pessoas, cidadãos, né, nós aceitamos as leis por acreditarem que elas são racionais
e que elas vão atender aos interesses coletivos, ou seja, as leis elas vão trazer benefícios à sociedade e vão atender às necessidades de forma racional. Quando são instituídas as leis, torna-se necessário o que a gente chama de uma figura de autoridade. Essa figura de autoridade é aquela pessoa que vai ter o direito de emitir ordens para que os demais, e ele também, cumpra. A autoridade, o que é? A autoridade é a probabilidade de que um comando ou uma ordem seja obedecido. E a autoridade, ela está sempre ligada à responsabilidade. A pessoa a quem é delegada uma autoridade, ela também tem responsabilidades. Então, a partir do momento que as pessoas aceitam as leis, elas também acabam aceitando essa figura de autoridade, que vai ter esse direito de emitir as ordens. E a autoridade, ela proporciona o que a gente chama de poder. O poder, o que seria o poder? É o potencial para exercer influência sobre as outras pessoas. Então, a autoridade, ela vai proporcionar poder. Porém, nem sempre o poder está associado à autoridade. Ter poder nem sempre significa ter autoridade. A autoridade, ela depende da legitimidade. O que é a legitimidade? É o motivo que explica o porquê determinado número de pessoas obedecem às ordens de alguém, conferindo-lhe o quê? O poder. E a autoridade, a gente entende que ela é legítima quando ela é aceita. Porque se essa autoridade ela não é aceita, ela não tem legitimidade. Ok? Então, o Max Weber, as ideias dele são as seguintes, que a burocracia ela é uma base para organizar as coletividades, a sociedade. E aí, ele apresenta 3 características principais das organizações formais ou chamadas também de organizações burocráticas, né? O primeiro deles ali seria a formalidade. Ou seja, as organizações, elas são baseadas em normas, leis, regulamentos, que vão fazer o quê? Estipular os direitos e deveres dos participantes, das pessoas. Cada um, ele desempenha um papel. Cada um de nós desempenha um papel, seja como cidadão, contribuinte, aluno, empregado. E o nosso comportamento, ele está subordinado a essas normas. Na sociedade onde eu vivo, eu estou subordinada às leis prescritas, como cidadão. Como aluno de uma instituição, eu estou subordinado às normas prescritas por essa instituição. Eu, como empregado, eu estou subordinado às leis da empresa, às leis trabalhistas. Então, o que acontece? Cada um de nós pode e deve fazer o que está o quê? Explícito na lei. Toda vez que há uma violação dessas leis, é passível de quê? De punição. Então, as figuras de autoridade que nós comentamos,
elas são responsáveis pelo quê? Pelo cumprimento dessas leis. Porque numa sociedade baseada em leis, todos são iguais perante as leis. Ok? A segunda característica principal da organização formal ou burocrática é a impessoalidade. O que seria isso? Por exemplo, a obediência dos funcionários, de um funcionário, não é devida pessoalmente, mas sim ao cargo que ela ocupa. Não é a pessoa que está ocupando, e sim o cargo que ela ocupa. O que conta é o cargo e não a pessoa. Então, a administração da burocracia, ela é realizada sem considerar as pessoas como pessoas, mas como ocupantes de um cargo, de uma função. Então, o poder, né, de cada pessoa, ela deriva do cargo que ela ocupa. Ok? Então, você tem um presidente. O poder deriva não da pessoa em si, mas do cargo de presidência que ela está assumindo. A pessoa tem o poder fruto daquele cargo que ela está naquele momento. As pessoas, elas vêm e vão. Os cargos permanecem, as funções também. Eu tenho hoje um prefeito. O poder é dado a ele enquanto ele está assumindo aquela posição de prefeito. O poder não é em virtude da pessoa dele, mas do cargo que ele está assumindo. Por isso que a gente chama isso de impessoalidade. O próximo ali seria o profissionalismo. Na organização burocrática, o profissional ele é um especialista nas atividades do seu cargo. E aí a especialização dele vai variar de acordo com o nível hierárquico que ele ocupa. A escolha para a ocupação de um cargo, ela deve-se às qualificações e competências técnicas que a pessoa tem. É o que a gente chama de meritocracia. Ou seja, a pessoa, se ela é qualificada para aquele cargo, ela é colocada ali, ela é escolhida. Então, e os cargos, eles vão oferecer aos seus ocupantes uma carreira profissional e os meios de vida, né? O salário correspondente ao cargo que ela ocupa. E cada vez que ela subir de nível na escala hierárquica, há uma correspondência desse salário. Quanto mais elevado o cargo, maior o salário. Então, essas três ali são as três características principais, né, que o Max Weber definiu como o tipo ideal de burocracia. Isso ali é só um resumo dessas três características, que são a formalidade, o profissionalismo e a impessoalidade. Os tipos de sociedade, né? Nós falamos que a burocracia ela é uma organização que se baseia na racionalidade. O que seria isso? A racionalidade, tanto fala na burocracia, é você adequar os meios aos objetivos, para você garantir o quê? A máxima eficiência. E aí, nesse sentido, o Weber distingue três tipos de sociedade. Ele chama de sociedade tradicional, de sociedade carismática e sociedade legal, racional ou burocrática, né? Pode ter um desses nomes. Vamos ver cada uma delas. Sociedade tradicional. A sociedade tradicional é onde você tem uma estrutura mais patriarcal, né? Você tem a família, o clã,
ou um exemplo, a sociedade medieval, né? Você tem muito isso, essa sociedade tradicional. Na carismática, o que predomina? Você tem justamente esse nome, carismática, vem do carisma de alguma pessoa. Então, esse carisma dessa pessoa é que influencia essa sociedade, esse grupo de pessoas. Você tem alguns, por exemplo, grupos de revolucionários, você tem sempre a presença desse carisma. E na sociedade legal, racional, burocrática, predomina o quê? Predominam as leis, as normas, né? A racionalidade. E você tem, por exemplo, as grandes empresas, os governos, os exércitos, você predomina esse tipo de sociedade. Mas nós temos, então, esses três tipos de sociedade. A tradicional, onde você tem família, clã, né? A sociedade carismática, você tem alguns partidos políticos, grupos revolucionários, e a sociedade legal ou burocrática, predomina, então, as grandes empresas, os estados, os exércitos, onde você tem estruturas de leis. Então, para cada tipo dessa sociedade que nós vimos, você tem um tipo de autoridade. E aí nós temos autoridade tradicional, autoridade carismática, autoridade legal, racional ou burocrática. Né? Vamos ver cada uma delas também. Na autoridade tradicional, como nós vimos que é uma estrutura patriarcal, aceita-se as ordens desse superior como justificadas. Ele falou, está falado. Foi sempre assim, nós sempre seguimos dessa forma, não tem discussão, não tem debate. O poder ele não é racional, ele é transmitido por herança, né, por geração em geração. Simplesmente por ter essa estrutura. A autoridade carismática, os subordinados aceitam as ordens do superior como justificadas por causa da influência dessa autoridade. A pessoa tem tanto carisma, tem tanta influência que as pessoas, só porque a pessoa falou, ela aceita. Ela entende que aquilo é o certo, é o que devem seguir. A ordem dada pelaquela pessoa é a ordem aceita. Né? Então, essas pessoas, a autoridade carismática é uma pessoa que tem esse poder. Nós tivemos muitas figuras que se enquadram nesse tipo de autoridade carismática. Nós temos, por exemplo, o Adolf Hitler, tivemos o Martin Luther King, tivemos o Nelson Mandela, tivemos várias figuras na história que tiveram muito essa autoridade carismática. E a autoridade legal, racional ou burocrática, os subordinados vão aceitar as ordens dos superiores porque concordam com os seus preceitos, suas normas e consideram legítimos. Né? A obediência não é devida a alguma pessoa em si que está ocupando ali, mas esse conjunto de regras e regulamentos que tem fundamentos nas leis, né? Que é o que a gente tem atualmente. Nós aceitamos em virtude das leis. Por isso que a gente se subordina às leis. E aí nós temos algumas vantagens da burocracia, né? A primeira delas ali é a racionalidade. Entende como uma vantagem. Porque se você tem uma adequação dos meios aos objetivos, você entende que aquilo traz uma racionalidade e é uma vantagem, né? Precisão na definição do cargo e da operação. Ou seja, eu sei o que é para ser feito, eu tenho exata noção do que é para ser feito, então isso
tem uma precisão na operação, então traz uma vantagem. Rapidez nas decisões. Cada um conhece o que deve ser feito e quem deve fazer. Então, as ordens, elas tramitam rapidamente. Isso, consequentemente, traz uma rapidez nas decisões também. Univocidade de interpretação. O que seria isso? Uma só interpretação. Você não tem distorções. Então, isso garante uma vantagem porque você tem uma lei específica, você não tem outra interpretação da lei. O que é dito na lei tem uma só interpretação, o que traz uma vantagem à burocracia. Uniformidade de rotinas e procedimentos. Na burocracia você tem uma padronização, né? Isso, quando você tem uma padronização, isso reflete uma redução tanto de custos como de possíveis erros também, né? Se você tem uma rotina ali descrita, passo a passo, como é para fazer um padrão, aquilo favorece muito a redução de custos e de erros também. Continuidade da organização. Se você tem tudo definido, por exemplo, quando tem uma troca de pessoal, quando esse novo funcionário entra ali, ele já tem aquilo definido, o que é para ser feito, e há, então, uma continuidade da organização. Porque você tem aquilo definido, não tem uma quebra, então, nesse processo. Redução do atrito entre as pessoas. Por que isso? Cada pessoa, ela vai saber qual é a atribuição dela e da outra também. Então, cada um sabe da sua responsabilidade, e ao passo que cada um sabe o que deve e pode ser feito, você reduz o atrito entre essas pessoas, porque elas trabalham dentro desses limites de responsabilidade de cada um. Constância. Né? O constância seria o quê? Você tem uma circunstância, foi tomada uma decisão. Se surgir uma situação igual ou similar, vai ser tomada uma decisão muito próxima ou igual àquela. Então, você tem uma constância, ou seja, há uma manutenção daquela decisão, daquele procedimento. Confiabilidade. Você tem uma estipulação de regras, então os casos similares eles são tratados dentro da mesma maneira, as decisões elas são previsíveis, o processo decisório, então você torna uma coisa confiável, você tem toda ali uma bagagem de regras, de sistemas que vão te trazer essa confiança. E os benefícios para as pessoas. Você tem ali uma hierarquia, o trabalho ele é dividido entre as pessoas de forma ordenada, cada um sabe a sua responsabilidade. As pessoas elas são treinadas para se tornarem especialistas, porque dentro da burocracia a gente tem essa especialização. A pessoa ela pode crescer dentro da organização, né, por mérito próprio, né, então há um plano de carreira ali. Então você tem o quê? Uma série de benefícios para as pessoas, porque elas têm uma garantia, né? Então, essas seriam as vantagens da burocracia, né? As vantagens da burocracia, pensando na burocracia funcionando perfeitamente, sem ter aquelas disfunções. E agora, então, nós vamos ver
o que ocorre quando nós temos essas disfunções. A primeira delas é a internalização das regras e apegos aos regulamentos. O que pode acontecer é o seguinte: o funcionário ele acaba ficando tão bitolado nas regras que as normas, os regulamentos, elas não passam a ser meios para alcançar algo ou algum objetivo. Na verdade, aí as regras, as normas já se tornam o objetivo daquilo. Ao invés de ser um instrumento para alcançar o objetivo, a pessoa só pensa em cumprir as regras. Né? Então, o funcionário fica como se tivesse uma viseira. Ele esquece que a flexibilidade é uma das principais características de qualquer atividade racional. Ok? Essa seria a primeira disfunção. A pessoa assimila tanto aquelas regras, se apega tanto àquilo que ela esquece de tudo. Primeiro as regras e depois o que vier. Tem que ter uma flexibilidade nesse processo também. A segunda disfunção seria o excesso de formalismo e de papelório. Na burocracia, há uma preocupação muito grande de documentar, de formalizar tudo que está sendo feito. Para que seja o quê? Para que seja comprovado, para que seja testemunhado. E aí a gente tem um excesso de formalismo e de papelório. E esse ponto é o que as pessoas mais lembram da burocracia, esse excesso de papelório, esse excesso de formalismo, né? É uma coisa bem destacada das disfunções da burocracia. As pessoas falam, nossa, mas é tanto papel que eles me pedem, é tanta burocracia, é tanta coisa. Então, geralmente, a primeira ideia que as pessoas têm quando se fala em burocracia refere-se a essa disfunção, o excesso de formalismo e de papelório. Outra disfunção muito marcante é a resistência às mudanças. O que acontece? O funcionário, ele se acostuma com aquela estabilidade. Porque toda vez ele vai fazer a mesma coisa, ele repete muito as regras, as normas, ele segue todo aquele roteiro. Então, quando surge alguma mudança dentro da organização, ele fica meio seguro, porque é algo que ele desconhece. E aí traz o quê? Um perigo, né, à sua segurança, à sua tranquilidade. Isso é muito presente nas organizações que são altamente burocráticas. Toda vez que tem anunciada uma mudança, você vê uma grande resistência das pessoas. Os funcionários começam a reclamar, achar que aquilo não vai dar certo, começam a comentar, a gente sempre fez assim, por que a gente tem que mudar? Então, é algo bem frequente. Outra disfunção é a despersonalização do relacionamento. Né? Nós falamos que uma característica da burocracia é a impessoalidade. Né? Nós temos na burocracia essa impessoalidade no relacionamento entre os funcionários. Porque a pessoa acaba sendo o quê? Ocupante de um cargo, não a pessoa. Né? E às vezes os funcionários passam a conhecer os colegas não pelos seus nomes, mas pelos títulos dos cargos que eles ocupam. O diretor tal, o gerente tal, mas não sabe nem o nome. Sabe que é o gerente, sabe que é o diretor, mas não sabe o nome. Outra disfunção é a categorização como base do processo decisório. O que significa categorizar? Categorizar é você classificar as coisas, né? Para você conseguir lidar com elas com mais facilidade. Você coloca em categorias, então aquilo facilita na hora que você for lidar com essas questões. Só que tem a parte negativa disso aí.
Quanto mais você categoriza, talvez você restringe as suas alternativas para lidar com aquelas situações. Você já surgiu alguma coisa, você já coloca naquela categoria e nem dá abertura para pensar numa nova solução. Então, essa seria uma disfunção também da burocracia. Outra disfunção é a exibição de sinais de autoridade. Tem um anterior ali, depois eu volto. A exibição de sinais de autoridade. Geralmente na burocracia, você tem o quê? Você enfatiza muito a hierarquia de autoridade. Então, você tem que tornar visível essa autoridade aos olhos de todos, aqueles que detêm o poder, né? Daí surge a tendência o quê? De você utilizar certos sinais que mostram, né, esse status de autoridade. Então, muitas vezes você tem isso muito sutis, assim, mas você tem, por exemplo, a localização da sala, do chefe, ou o estacionamento. Esse estacionamento aqui é para funcionário, esse aqui é para diretor, para gerente. Ou no refeitório, você tem essa parte aqui é para os funcionários, esses aqui já para diretores, gerentes, supervisores. Então, são sinais que você consegue perceber a autoridade ali. Voltando ali, então, superconformidade às rotinas e procedimentos. E aí, essas rotinas, elas acabam ficando sagradas para o funcionário, né? Então, a pessoa fica tão focada nessas rotinas que provoca até uma limitação da liberdade da pessoa. A pessoa perde a liberdade, a espontaneidade, porque ela fica tão assim, apegada com essas rotinas, que ela não consegue ter uma espontaneidade, né? E, por fim, ali, a última disfunção da burocracia seria a dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público. Por que isso? O funcionário, ele fica adaptado ao quê? A trabalhar com regras, com normas, com regulamentos, e tudo isso voltado para dentro da organização. O que ele deve fazer ali. E essa atuação dele interiorizada para a organização acaba dificultando quando ele tem que lidar com os clientes externos da organização, né? Porque ele acaba atendendo também de forma muito padronizada. E a pessoa que é atendida, esse cliente, ele fica se sentindo mais um. Ele acha que ele não foi bem atendido, ele acha que a pessoa que o atendeu seguiu o mesmo protocolo, não deu atenção ao que ele precisava, às vezes até tratou com certo descaso. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente encontra dentro da burocracia, quando ela tem essa disfunção também. Então, chegamos à parte final do nosso estudo sobre a teoria da burocracia, que é a apreciação crítica, né? Quais são as críticas feitas a esta teoria? A primeira delas é o excessivo racionalismo, né? O racionalismo é a parte central dessa burocracia. Só que muitas vezes há um excesso de racionalismo. Então, é uma das críticas feitas a essa teoria. A segunda crítica é o mecanicismo e as limitações da teoria da máquina, ou seja, ela, assim como as teorias anteriores, como a de Taylor, da administração científica, de Fayol, a teoria do modelo burocrático, ela também focaliza muito as estruturas internas, né? Abordando os problemas organizacionais em termos de sistemas fechados, né? E esse termo teoria da máquina, ele é aplicável a esses três modelos, essas três teorias, né? A teoria clássica, a teoria de administração científica e a da burocracia.
que abordam a organização, que apesar de ser constituída por pessoas, abordam a organização como se fosse uma máquina construída para cumprir tarefas. Então, seria uma das críticas feitas também a essa teoria. A terceira crítica ali seria o conservantismo da burocracia, né? Ela não considera o desenvolvimento das pessoas, leva à conformidade, ao conformismo, não leva em consideração aqueles grupos informais, tem um sistema bastante rígido de controle, de autoridade, não se dá muita vazão às ideias criativas, né? São restritas isso daí. Os recursos humanos, eles não são plenamente utilizados por causa do medo de falar alguma coisa e sofrer represálias, tá? Então, isso aí são algumas das críticas também feitas à teoria da burocracia. Além disso, é uma abordagem de sistema fechado, né? Porque não leva em conta muito o ambiente externo ali. Esse sistema fechado ele busca a certeza, incorporando apenas o que? As variáveis que estão associadas à organização, né? E, por fim, a abordagem descritiva e explicativa. As outras teorias, elas eram prescritivas e normativas, né? Elas ditavam o que deviam ser, né? Voltadas prescrições, receituários de como o administrador devia lidar com as organizações. A teoria da burocracia ela não tem essa preocupação. Em vez disso, ela estabelece como o administrador deve lidar com as organizações, né? Então, esse modelo burocrático ele visa descrever, analisar e explicar as organizações, de forma que o administrador escolhe, então, a maneira apropriada de lidar com elas. Então, é uma abordagem descritiva e explicativa. É isso aí, pessoal. Hoje nós vimos a teoria da burocracia. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.